Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos e agradeço por o canal ter atingido 1000 inscritos. Estarei trazendo uma mensagem em homenagem, entendeu? A esse dia, a esse momento que o canal Democracia Espiritual está vivenciando. Então também eu quero agradecer por aqueles ainda que também não se inscreveram. Eu peço por gentileza que se inscreva no canal. Canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe as mensagens, deixe seus comentários. Comentário estes respeitando, amém? E compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Não se esqueça do like, amém? É muito importante para o canal. Eu quero trazer uma pequena reflexão nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, dependendo do horário em que os irmãos irão assistirem, mais um conteúdo, que tem como tema: tudo é pago nas igrejas evangélicas. Tudo é pago nas igrejas evangélicas. Aí a pergunta para os doutores, os pastorzão, os teologão, aonde é que está escrito que eu, como igreja, nós que somos igrejas, pessoas, nós devemos pagar? Porque tudo se paga. Tudo a igreja que paga. Tudo a igreja, ela tem que entrar com dinheiro, tem que pagar. Então, veja, tudo que a igreja vai fazer, esses ministérios onde eles dizem que são igreja, porque nós sabemos que a igreja somos nós. Mas tudo que vão fazer, eles têm que pagar. Pagar isso, pagar aquilo, pagar isso, pagar aquilo. Olha, o que é pago nesses lugares aí, onde os filhos de Deus, os incautos, por não terem conhecimento, o que é pago dentro desses lugares? Se vai para algum lugar, porque se outro ministério convidou para aquela igreja, aquele outro ministério ir até lá, tem que fretar o ônibus, entendeu? E nesse ônibus tem que pagar. Você tem que pagar a passagem. Você tem que sair com sua contribuição, entendeu? Então se paga, tudo que vai fazer dentro desses lugares paga, tem que pagar. Paga pela viagem que você vai para outro lugar se reunirem. Se paga também pelo óleo ungido. Meu Jesus, como é que pode? Meu Deus! Se paga pelo óleo ungido, paga-se a roupa do conjunto, o conjunto das mulheres, o conjunto dos homens, tem que pagar. Paga-se pela rosa ungida, paga-se pelo milagre, paga-se pelo milagre. Paga-se para ouvir a palavra, ou seja, não é nem evangelho, paga-se para ouvir a lei de Moisés, as heresias dentro desses lugares, entendeu? Paga para fazer o curso de teologia, os teologão, os doutorzão, os anéis da teologia, que anula a graça de Deus. Esses cursos de teologia para mim não vale nada. Se usasse o curso de teologia em prol do evangelho, da graça e da escatologia consumada, aí estava tudo certo. Mas uma teologia que anula, entendeu? Então paga-se, que anula a graça, entendeu? Então paga-se também pelo curso de teologia. Paga-se também para ser pastor. Sim, eu conheço muitos, meu irmão, que todo mês tem que ir lá, entendeu? Onde é a central, podemos dizer assim, onde é a matriz,
Entendeu? Então lá tem pessoas que pagam a carteirinha de pastor todo mês, meu irmão. Paga-se sim. Eu conheço pessoas que pagam. Amigos meus, meus amigos. Entendeu? Que paga a carteirinha de pastor. Todo mês tem que ir lá pagar para o pastor presidente a carteirinha de pastor. Para ele exercer aquela função ali. Aquele ministério de pastor. É como se você estivesse pagando a sua carteira de habilitação. Entendeu? Lá no Detran. Então paga-se. Ou então pagando, como é que se diz? Para renovar, né? Tem que pagar também pela placa, né? A placa do carro. Entendeu? Então paga-se. Todo mês tem abençoado aí que vai pagar a carteirinha de pastor. Então paga-se para ser pastor. E paga-se também o salário do pastor, que é o tal do dízimo, né? Paga o dízimo. Dentro desses lugares aí, você tem que pagar o dízimo, senão você está roubando a Deus. Isso é que ele fala, é isso que eles falam. Porque no tempo de Malaquias, a igreja foi fundada 400 anos depois, lá na frente. Entendeu? Então veja, paga-se o dízimo, que nunca foi dinheiro, mas tem que pagar o dízimo. Paga-se também o salário do pastor. Além de pagar o dízimo, tem o salário dos pastores também. Paga-se pelo pregador, o preleitor da noite, daquele dia que ele vem ministrar, que ele é convidado, tem que pagar. Veja, meu irmão, tudo tem que pagar. Paga pela cantina que é feita nesses lugares. Paga-se também a cantina. Tudo é pago. Então, tudo que você imaginar, entendeu? É pago nesses lugares aí. Paga também, tem que pagar também o voto, tem que pagar o preço para obterem a salvação, para continuarem como filho de Deus, tem que estar nesse lugar. Então isso é pagar o preço. Então veja, tudo que vocês imaginar, meu irmão, tem que pagar nesses lugares. Paga-se luz, paga-se água, paga-se o lugar, se for alugado. Então, tudo isso eu estou colocando num pacote. Eu estou colocando tudo isso num pacote. Bom, com relação a se reunir em um lugar, e se você se reúne para ouvir uma boa palavra, claro que você tem que contribuir. Eu estou de acordo. Você não está participando? Agora, para ouvir uma palavra da graça, o evangelho genuíno, as boas novas. Entendeu? Com a escatologia já realizada, com a escatologia consumada, eu concordo. Então, mas nesses lugares, existe, meu irmão, as manipulações, porque tudo que você vai pagar, tudo que você vai fazer tem que pagar, até pela sua salvação, até para ouvir a palavra. E não é nem evangelho, é ouvir a lei de Moisés, heresias, doutrinas de homens. Então, tudo se paga nesses lugares. Então, será que Jesus, o Jesus da carne, no seu ministério terreno, será que ele ensinou isso aí para a igreja ali do século I? A igreja primitiva? Será que Jesus da carne, o Jesus de Nazaré, ele, conhecido como Jesus de Nazaré, será que Yahshua, o filho do homem, será que ele ensinou isso aos seus discípulos? Para que eles, quando fossem levar, entendeu? Anunciar o evangelho do reino. Será que Jesus ensinou isso para Pedro, Tiago, João, Felipe, Natanael, Tiago? Será que Jesus ensinou isso? Será que Paulo ensinava isso para os gentios daquele tempo ali, naquelas comunidades, ali em Coríntios, em Roma, aos Colossenses, aos Filipenses, aos Tessalonicenses? Será que Paulo ensinou isso? Aos Hebreus? Será que Paulo ensinou isso também ali à igreja de Éfeso? Aos Gálatas? Paulo ensinou isso, minha gente? Aonde é que está escrito isso? Paga-se por isso, paga-se por isso. E assim é. Paga-se por tudo. Tudo que tem dentro desses lugares, dentro dessas gaiolas, dentro desses alçapões, dentro dessas prisões, né?
prisões religiosas, tudo que você vai fazer tem que pagar. Tudo. É o que você imaginar. Digo com conhecimento de causa, eu sei do que eu estou falando aqui. Então, veja uma palavra que Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Olha o que Paulo diz. Olha, vamos ler o versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Oh glória! Que habita em vós, proveniente de Deus, e que nada sois de vós mesmos? Versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus, aial, no vosso corpo e no vosso espírito, no vosso entendimento, os quais pertencem a Deus. Então, veja, porque fostes comprados. Se a igreja foi comprada, meu irmão, por um preço que não foi ouro, nem prata, nem euro, nem o real, nem o dólar, por que eu tenho que pagar? Porque eu tenho que pagar o salário do pastor, porque eu tenho que pagar dízimo mesmo. Se dízimo nunca foi para nós, igreja do século 21, pagar. Nem tão pouco era para os gentios da época, meu irmão. Na época de Jesus, na época de Paulo. Veja, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu não preciso pagar nada. Volto a falar, se eu me reúno em graça em algum lugar, porque muito em breve isso irá acontecer aqui na Paraíba, entendeu? Muito em breve irá isso acontecer, eu creio. Nós vamos se reunir em um lugar onde não vai existir líder, onde não vai existir pastor, nem bispo, nem apostolado, porque isso não existe, para estar ditando regras, o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer. Não, vamos se reunir sim. Cada um deixa uma palavra pura e limpa, de um evangelho limpo e cristalino. Cada um tira suas dúvidas, se reunimos entre irmãos ali, se alimentamos, fazemos um lanche ali, um café da manhã, dependendo do horário, entendeu? E sim, tá tudo bem. Mas não como uma obrigação de se reunirmos. Se reunirmos porque é bom, mas para ouvir um evangelho puro e cristalino. Uma graça limpa, uma graça pura, uma graça sem mistura, uma graça sem retoques, uma graça sobre graça, em espírito e em verdade. Por quê? Porque a graça, porque o evangelho da graça é uma democracia espiritual. Oh glória, estamos livres nele, estamos perfeitos nele, não precisamos pagar nada para termos acesso ao nosso papai, para sermos salvos. Não! A salvação hoje é de mente, já viemos salvos de lá. Viemos numa peregrinação, depois de tudo feito, depois de tudo pronto. Então, fomos comprados por bom preço. Nós somos comprados por um bom preço. Veja o que Pedro falou aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, que diz assim, versículo 18 em diante, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, olha, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Pedro está escrevendo para judeus. Pedro era judeu e estava escrevendo para um povo judeu. Lá para a igreja da Capadócia, de Ponto, de Bitínia, entendeu? Ali no primeiro século. Então Pedro estava escrevendo aqui, ali para a Ásia, para a Bitínia, para a Capadócia, os dispersos estrangeiros que estavam naquela região. Então veja, aí ele diz, continuando, mas com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado. Oh glória!
Então, foi o sangue de Cristo que comprou, resgatou, pagou a dívida que estava ali para aquele povo. Então ele morreu não foi por todos, foi pelos eleitos. Existia duas sementes na terra, então veja que ele não morreu por todos, meu irmão. Ele morreu pelos eleitos, pelos filhos. É muito claro isso aqui. Aí ele continua aqui, ó. Mas com o precioso sangue, não é? De Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Veja que não foi ouro, nem prata, nem o dólar, nem o real. Não, nem o euro, não. Foi pelo sangue. Oh, glória. Aí ele continua aqui, ó. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a nossa fé e esperança estivesse em Deus. Versículo 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Oh, glória. Então veja, meu irmão, nós somos comprados. Nós também nos atingiu. Essa compra, esse sacrifício de Cristo no madeiro também nos atingiu. Não de forma direta, porque a gente não viveu naquele período antes da cruz e o depois da cruz. Nós fomos alcançados, nós somos atingidos de forma indireta, porque quando nascemos, ele já tinha pagado o preço. Então, de forma direta, eles lá que viveram aquele período e nós de forma indireta, mas de uma maneira ou de outra nós somos alcançados, nós somos comprados pelo sangue de Cristo, pelo Cordeiro puro e imaculado, que deu o seu sangue incontaminado, meu irmão, pelos resgates, pelo pecado dos eleitos. Ele pagou, ele cancelou a dívida. Então não preciso pagar nada, absolutamente nada. Se eu quiser ajudar voluntariamente é outra coisa. Mas pagar por dízimo, pagar salário de pastor, pagar salário de pregador que vem pregar, ai, que conversa é essa, meu irmão? Pagar por roupa, por cantina, meu irmão? Que é isso, minha gente? Pagar por rosa ungida, por milagre, para ouvir a palavra de Deus. E não é nem evangelho, é o quê? É lei de Moisés, heresia. Então veja, em Atos capítulo 18, veja aqui Atos capítulo 18, uma passagem aqui, o próprio Pedro, Atos capítulo 8, Pedro vai repreender na íntegra alguém que queria comprar o dom. Olha aqui, ó, versículo 18 ao versículo 24, que diz assim, ó, e Simão vendo, não é Simão Pedro, é Simão aqui. Simão ali, um homem que queria ali comprar, né? Ele queria comprar os dons, porque ele viu aqui os sinais que estavam ali, né, operando ali, que acompanhava ali os discípulos. Veja, no versículo 18 diz assim, ó, e Simão vendo que pela imposição das mãos, olha, pela imposição das mãos, vamos lá, Simão o Mágico, né? Era Simão o Mágico, aqui não é Simão Barjonas Pedro, não, Simão o Mágico. Versículo 18, e Simão vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. Olha o dinheiro aí, ó. Olha o dinheiro. Dizendo-lhe, dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom
de Deus, ou seja, tu pensas que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Você acha, meu irmão, que o milagre de Deus se alcança por dinheiro? Você acha que a salvação se alcança por dinheiro? Você acha que ser filho de Deus se alcança por dinheiro? Tem que pagar? Não, doutor. Você acha que para se alcançar um milagre eu tenho que pagar? Para eu ser abençoado eu tenho que pagar? Como? Se eu já nasci abençoado nas regiões celestiais. Oh, glória. Meu irmão, isso aqui é o retrato falado da igreja de hoje. Olha, aí Pedro diz, ó, mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepender-te, pois, desta tua iniquidade. Olha, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Veja, meu irmão, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Veja, ele achava que ali, ele pagando ali, por aquilo que ele estava vendo ali, os milagres, as maravilhas feitas ali, diante do ministério dos apóstolos, ele achava que pagasse ali, ele também teria aquele poder de quando colocasse as mãos, as pessoas recebessem ali o Espírito. Mas Pedro, entendeu? Pedro repreendeu ele na íntegra, na hora. Esse é o retrato falado da igreja evangélica hoje. O dinheiro está na frente. Tem que pagar por isso, paga por isso, paga por isso. Até carteirinha de pastor, meu irmão. Teologia, curso de teologia, tudo se paga. Nós não precisamos pagar nada. Tudo já foi feito, tudo já foi consumado. Tudo. Agora, se eu quiser, novamente eu quero falar, se eu quiser, se eu me reúno em um lugar, se paga o aluguel, se paga uma internet, se paga ali uma luz, se paga ali, tem que ter os detergentes, né, para a limpeza. E tem muitos que não querem pagar, não querem comprar nem os detergentes para a limpeza. E diz que é para manutenção da igreja. Então, se paga ali água, então, se reúne ali 50 pessoas ou 20, as pessoas ali têm que dividir. Quem puder tem que dividir para pagar. Entendeu? Em benefício próprio. Mas não que seja para Deus, é para a gente se reunir, para a gente ouvir uma boa palavra, se reunir entre os irmãos. Então, eu não preciso pagar nada, meu irmão. Nada. Mas na igreja evangélica, onde eles se reúnem, tem que pagar tudo. Olha o que Paulo escrevendo aqui em Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 diz. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 diz. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Oh, glória! Veja que ele nos tirou, ele pagou, ele arrancou aqueles que estavam ali vivendo, entendeu? Ali ainda em trevas de entendimento, na lei de Moisés, no ministério de condenação e morte, porque quem condenava era Moisés. Era Moisés que condenava, não Moisés, literalmente falando ele, pessoa, mas a lei de Moisés. Então, ele transportou, ele tirou do império, do poder das trevas, que era a lei de Moisés, e transportou para o reino do Filho do seu amor. Outra passagem aqui, Colossenses, e quando nós nascemos, já nascemos dentro desse reino, oh glória, só que nós não sabíamos. Nós somos enganados. Porque quando nós nascemos, todos os eleitos que nasceram depois de 70, já nascemos na plenitude do reino,
na plenitude da graça, na plenitude desse evangelho. Oh, glória! Entendeu? Então veja em Colossenses 2, versículo 13 e 14. Eu quero terminar aqui com Colossenses 2, versículo 13 e 14, que diz assim, ó. E quando vós estavas mortos, vós eles, lá que viveram antes e depois da cruz, no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Perdoou ou não perdoou todas as ofensas? Perdoou, meu irmão. Eu sempre dizia, já lá no sistema religioso, numa graça misturada onde eu passei 14 anos, quem quiser que diga que tem pecado aí, eu mesmo não tenho pecado. Eu mesmo era o primeiro a dizer. Agora, na minha carne eu tenho defeito, eu estou sujeito a tudo se eu não ativar a minha mente. Eu sou o primeiro que posso cometer erro. Quem me conhece sabe que eu falava isso. Nem o líder falava isso, quem falava era eu. Eu deixei esse legado lá. E quem me conhece sabe do que eu estou falando. Se estiver assistindo aí nos bastidores, se estiverem assistindo nos bastidores essa mensagem, vocês vão ver. E vocês vão dizer, realmente, o irmão Carlos, ele era quem falava isso aí era ele. Esse era o jargão dele. Nem o líder falava. Pegava carona algumas vezes, porque eu que falava, eu que implantei isso aí. Eu sou o primeiro a errar. Eu estou sujeito a errar em qualquer área da minha vida. Entendeu? Então, observe, meu irmão. Então eu falava, pecado eu? Eu mesmo não. Quem quiser que diga que tenha pecado. Agora eu erro o alvo. As obras da minha carne, eu posso cometer erro e pagar. Porque essa é a justiça. Esse é o juízo de Deus nas nossas vidas hoje. Você plantou limão, você vai colher limão azedo. Limão amargo. Como é que você planta limão, você quer colher manga doce? Você vai colher limão azedo e amargo. Entendeu? Então tudo que nós fizemos hoje, na nossa carne, nós vamos colher. Isso aí é o juízo de Deus, é a justiça de Deus. Tudo que eu fizer, se eu colho injustiça, se eu planto injustiça, eu vou colher injustiça. Se eu planto desamor, eu vou colher desamor. Entendeu? Se eu planto ira, eu vou colher ira, meu irmão. Entendeu? É isso hoje. A justiça de Deus no reino de Deus hoje é isso aí. Aí ele diz aqui, continuando. Havendo riscado a cédula, riscou ou não riscou? Riscou, doutor. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Tirou ou não tirou? Tirou. Pagou ou não pagou? Pagou. Então eu não preciso pagar nada. Não preciso pagar para ter carteirinha de pastor. Não preciso pagar salário de pastor. Não preciso pagar dízimo como dinheiro. Não. Dízimo nunca foi dinheiro. Eu não preciso pagar roupa de conjunto. Eu não preciso pagar cantina. A não ser se eu quiser fazer voluntariamente uma cantina para arrecadar um dinheiro, sim, para pagar uma luz, onde eu me reúno, aí é louvável. Mas não pagar dinheiro para pastor, nem salário de pastor, e nem pagar para pregador que vem de longe, meu irmão, que conversa é essa? E nem cantor gospel? Não, doutor. Nada. Eu não preciso pagar nada para ninguém. Eu não preciso pagar preço. O preço já foi pago na cruz, no madeiro, antes da gente vir aqui à terra. Entendeu? Ele já tinha feito isso há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Então é essa palavra que eu quero deixar. É essa meditação que eu quero deixar aqui. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, para nós, irmãos, nós que estamos em graça. Estamos livres desses lugares, dessas arapucas, dessas sinagogas religiosas, desses redios de 4 paredes. Nós estamos livres dessas cavernas religiosas, desses lugares que prendem, que vendem a palavra de Deus. E não é nem a palavra, não é nem evangelho, é lei de Moisés, é tradição de homens. Entendeu? Então nós não precisamos de nada disso, pagar nada. Tudo já foi feito, tudo já foi pago. Ele disse, Pai, está consumado, está feito.
Jesus nunca ensinou isso, que tinha que pagar isso, pagar aquilo, pagar salário de pastor, pagar dízimo, pagar aquilo. Não. E não como dinheiro, dízimo como dinheiro, não. Como eles fazem aí, não. Os dízimos eram na lei de Moisés. Era para os sacerdotes, as viúvas, os órfãos e os peregrinos. Nós sempre vamos estar batendo nessa tecla, porque é através do dinheiro que o poder deles aumenta. O poder é através de dinheiro. É a coluna principal da igreja evangélica, da religião evangélica, é o dinheiro e Satanás. E o diabo. Satanás e o diabo e o dinheiro é as duas colunas mais fortes do sistema religioso. Manipulador e enganador. Mas o canal Democracia Espiritual está aqui para denunciar e combater, levando as verdades do evangelho contra as inverdades desses homens aí. Não é todos, eu não posso generalizar todos, mas da grande maioria aí, que vive ostentando com o dinheiro do povo. Então é essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no meu canal, canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Também eu peço que se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, e também do irmão, o canal do irmão Neilton Cardoso, canal Abençoados com Todas as Bênçãos. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Para cima deles. Não vamos ceder nem um segundo. Paulo disse nem um minuto, nem uma hora. Eu digo nem um segundo, nem meio segundo. Nós vamos ceder para eles. Amém? Graça e paz, graça eterna.